Olá pessoal, aqui é Beto Caseta, o seu planejador financeiro, e mais uma Masterclass Jornada Financeira, certo? Onde então eu dou dicas e estratégias para organizar a sua vida financeira. O assunto de hoje é assunto que é bastante debatido, bastante conversado, tanto nas redes sociais, como pelo pessoal especialistas, né, que falam dessa área, onde inclusive eu tenho visto alguns vídeos, né, e esses vídeos contêm alguns detalhes, errinhos técnicos assim, que não chegam assim, a ser um grande erro, mas que impacta no resultado, tá? Que é a questão de alugar versus financiar o imóvel. Tá? Então, discussão aí antiga já, né, que tomou mais proporção recentemente, onde a gente tem que fazer a comparação entre duas coisas, e é claro que quando a gente faz essa comparação, é muito difícil projetar o futuro, então nem sempre aquilo que a gente projeta quando a gente toma a decisão é o que efetivamente vai acontecer. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Mas a gente tem que tomar as decisões baseado nas informações que estão disponíveis. Certo? Então é o seguinte, a aula de hoje ela vai ser bem bacana porque eu vou usar uma planilha de Excel, tá? Onde o que eu tenho notado também nos vídeos é que às vezes o pessoal faz assim com valores que não tem muito a ver com a realidade da pessoa. Então eu resolvi fazer uma planilha, montar ela bem detalhada, onde quem assistir até o final do vídeo, quiser colocar o e-mail, a gente manda a planilha depois por e-mail, tá? Isso porque você mesmo vai colocar os valores e eu vou mostrar agora como é que você vai fazer isso. É bem tranquilo, bem simples, não tem muita complicação, tá? Basta querer, tá certo? Então, eu vou desaparecer da tela. Antes de começar, uma questão importante que é, quando a gente faz análise de algumas situações, por exemplo, relacionadas a imóvel, residência, casa própria, lar, né, a gente mexe com questões muito comportamentais, muito emocionais. Então, é claro que a gente vai abordar aqui do ponto de vista racional, mas existem algumas crenças, alguns pensamentos, alguns comportamentos, algumas emoções que vêm quando a gente fala do assunto em relação à casa. Então, por exemplo, eu posso demonstrar aqui matematicamente alguma situação e mesmo assim a pessoa não comprar a ideia, vamos dizer assim, não se convence porque jamais, por exemplo, moraria de aluguel, né? Gosta de morar numa casa que é sua, para chamar de sua e fazer do seu jeito e tudo mais. Tranquilo, não tem certo e errado nesse ponto, existe apenas uma análise racional, né, onde a gente considera algumas situações. Tá? Bom, então a gente vai preenchendo a planilha e o legal é que enquanto eu vou preenchendo ali, a gente vai tratando já de alguns assuntos, alguns conceitos de finanças bem interessantes. Tá? Então eu vou sumir aqui. Ali estava o resumo da aula no Word, tá? Não se assustem. Então aqui temos a nossa planilha de Excel, tá? Simulação de comprar, alugar ou financiar imóvel. Então vamos a ela. Bom, sempre que a gente faz alguma comparação de alguma coisa, a gente tem que trabalhar bem ou buscar entender quais foram os critérios que foram utilizados, porque isso vai mudar bastante a minha análise, tá? Então, por exemplo, aqui valor de imóvel, vamos colocar 200 mil. Percentual de financiamento. Essas células que estão de cor amarela aqui, caso você queira ter a planilha, elas é para não mexer nelas, tá? As planilhas, essas células aqui, elas são já pré-estabelecidas, tá? Então essas aqui também eu não esqueci de marcar, vou marcar agora aqui. Não precisa mexer nada, só estou em branco. Então o valor do imóvel 200 mil. O percentual a ser financiado, eu vou colocar 80%, que é o padrão, tá? E o prazo aqui, tem que cuidar, tá? Eu deixei o padrão 240 meses, 20 anos. Se você alterar aqui, tudo bem, não tem problema, mas depois vai ter que alterar aqui na outra planilha, que é a tabela SAC, que é onde está o demonstrativo do financiamento, tá? Aí se você alterar, olha, vai até o mês 240 lá, descendo aqui, vai até lá embaixo. O que você tem que fazer é puxar,
tá? Item por item aqui até o mês que você quiser. Tá bom? Só isso. Só fazer isso. Daí ele vai dar o cálculo certinho. Tá? Ok? Todos esses que estão até o final aqui. Ó, bastante, todos os meses aqui. Tá? Esses aqui não precisa. Esses são fixos. Então vamos lá. O prazo eu vou deixar 240 para não precisar mexer lá. Taxa de juros por cento ao ano do crédito imobiliário. Então esse aqui, eu coloquei o link, tá? E eu vou... Deixa eu voltar aqui. Liberar aqui o link. A gente vai entrar no site aqui do Banco Central. Vou ensinar vocês a ver as taxas de juros média do mercado. Deixa eu só ajustar algumas situações. Ok. Então, ó, o link da planilha vai dar aqui, tá? No site do Banco Central do Brasil, onde eu tenho as taxas de juros. Deixa eu aumentar o zoom. Então aqui, ó, tenho taxas de juros de todas as modalidades de créditos mais comuns. Então, pessoa física, por exemplo, financiamento imobiliário com taxas de mercado, tá? Aí ele vai carregar aqui e vai me dar as taxas, que não é essa aqui no caso. É as taxas pós-fixadas aqui, tá? Então, com base nisso aqui, que tem outras linhas de crédito também, se vocês quiserem pesquisar. Deixa eu só voltar aqui, está gravando certo. Deu. Bom, então tá, preenchi taxa de juros ao ano. Que ali o que eu faço? Eu faço uma média dos maiores taxas, das menores taxas. Eu pego todas elas e faço uma média ali, dá mais ou menos esse valor aqui, valor de hoje. Tá? 7,83% de taxa de juros ao ano. Aí nós temos que preencher depois a inflação, taxa de inflação. De novo, botei o link aqui, tá? E o link vai estar também lá na tela no Banco Central do Brasil, aqui no site que eu coloquei o link. Vou dar um zoom também. Aqui embaixo nós temos, ó, geralmente aqui na frente está a taxa de inflação. Hoje não está aqui. Às vezes está, às vezes não está. Se eu descer aqui, ó, inflação. 4,31 nos últimos 12 meses. Quer dizer, quanto foi a inflação, quanto que foi a perda do poder de compra da moeda, do real, nos últimos 12 meses. 4,31. Tá? Voltando aqui para a planilha. Então, recapitulando. Taxa de juros, consulta no site do Banco Central, já botei o link ali do lado. Taxa de inflação, também coloquei o link do lado. Coloquei 4% aqui para fazer um arredondamento. Tá? Mas se quiser consultar mais ou menos quanto é que está, é ali no site onde está o link. Taxa de juros real. O que é isso aqui? É a taxa de juros do financiamento menos descontada a taxa de inflação. Tá? E aqui que eu vejo que o pessoal, quando faz análise, acaba se equivocando. Tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Por quê? Tá? Por quê? Quando a gente faz a taxa de juros real, nada mais é do que alguma correção monetária, tá? De juros, por exemplo, seja juros que vão ser pagos a mim ou juros que eu vou pagar, ambos os casos eu tenho que descontar a inflação. Tá? Então, por exemplo, eu faço uma aplicação, um investimento de 10% ao ano. Já tem um vídeo meu explicando isso, mas tudo bem. 10% ao ano. A inflação foi de 5% ao ano. O meu rendimento real, ou seja, o que efetivamente eu ganhei, né, após considerar a inflação, foi de 5%. 10%, que é o rendimento da aplicação, menos 5% da inflação, eu tenho 5% de juros real. Tranquilo? Ok? Bom, detalhe aqui, e aqui que o pessoal às vezes peca na hora de explicar, o contrário também é verdadeiro. Se eu tiver uma dívida com uma taxa de juros, por exemplo, de 8%, certo? E a inflação for de 3%, a própria inflação vai pagando uma parte da dívida, porque eu vou ter um aumento natural de renda, por exemplo, né, que vai acabar cobrindo um pouco dos custos da inflação. O cálculo é difícil de fazer de forma exata, né, mas a lógica
existe até tem um nome, a fórmula de Fischer é exatamente o mesmo, é o custo do financiamento, é o custo real do financiamento. É a taxa de juros que eu pago menos aquilo que a inflação naturalmente vai comer, entre aspas, tá? E aí quando o pessoal faz o comparativo do financiamento com o aluguel, não leva em consideração a taxa real, tá? Aí fala o seguinte, o seu investimento vai ser descontado da inflação, mas a sua dívida também vai ser descontada da inflação, tá? Então isso tem que cuidar. Isso torna a dívida mais barata do que o seria num comparativo se eu não levasse em consideração isso, tá? Então a gente vai ver que a taxa de juros real do financiamento é 3,70% ao ano, ok? Ele vai calcular que o total que eu vou pagar no financiamento, considerando a taxa de juros real, tá? Porque, lembra, o que eu quero fazer... De novo, vamos voltar aqui na tela que é importante. O que eu quero fazer é, quando eu comparo duas opções, eu tenho que comparar elas no ao mesmo prazo, mesmo tempo. Então, o que eu faço? Ou eu trago todas as entradas e saídas daquela operação a valor de hoje, que é descontado, né? Então eu trago a valor de hoje, ou eu faço o contrário, eu levo tudo lá para 10 anos, 15 anos, 20 anos e comparo como que seria isso lá na frente. Esse é o tipo de comparação que a gente tem que fazer, tá? Então, no caso, estou levando tudo lá para frente, o total pago do financiamento vai ser já descontado a inflação, ok? Vocês vão notar que a inflação... eu não voltei aqui. Vocês vão notar que a inflação ela é um componente que ela traz uma complexidade bem considerável no cálculo, tá? Então, quando a gente projeta para longo prazo alguma situação, fica um pouco mais complicadinho, tá? Mas eu vou explicar item por item. Deixa eu voltar aqui. Bom, então o total pago do financiamento, considerando taxa de juros real, a valorização média anual do imóvel. Aqui é polêmico, né? Eu fiz um estudo, isso na verdade não preciso nem fazer estudo, existe um certo consenso, tá? Que no longo prazo, a tendência é o imóvel acompanhar a inflação. A valorização do imóvel acompanha a inflação. Mas teve um amigo meu que comprou um imóvel e valorizou 50% em 3 anos. Sim, cada caso é um caso. Por isso que eu digo, na média, né, assim como teve amigo que valorizou 50%, tu deve ter aquele outro amigo que o imóvel não valorizou até desvalorizou. Tá? Então, procura absorver bem essas informações, filtrar bem essas informações. Então, assim, o que eu fiz aqui? A valorização média do anual do imóvel. Inflação, que eu considerei 4%, só que tem os custos de manutenção e conservação, coloquei em torno de 1% ao ano. Razoável para um imóvel de R$200 mil, ter um custo de manutenção e conservação de 1%, de R$2.000 por ano, que dá mais ou menos R$180 por mês. Tá? Então, razoável considerar que a valorização média vai ser 3%. Então, o valor do imóvel ao final do prazo vai ser os 200 mil corrigido por 3%, que é esse valor aqui de 361. A taxa de rendimento mensal real é a taxa que vai rentabilizar as minhas aplicações. Tá? Para ser conservador, vamos usar 0,4% ao mês. Real. Então nem tão conservador assim, né? 0,4% hoje é uma taxa considerada boa. Lembrando, detalhe, real. Tá? Então já descontada a inflação. Ok? Porcentagem do aluguel em relação ao imóvel. Então é quanto que rende o meu aluguel em relação ao preço do imóvel. Tá? Ou quanto que eu vou pagar do aluguel em relação ao preço do imóvel. Existe um índice, que eu também coloquei o link aqui. Deixa eu só catar ele de novo. Que é o site FIPZAP Imóveis. Aquela mesma tabela FIP tem para carro, tem para imóvel também. E aqui tem o índice de locação ali, ó. Desculpa, aqui na verdade não é o índice de locação médio. Aqui é o crescimento, tá? Mas aqui, se pesquisando nas matérias, vai constar, eu já fiz esse trabalho antes,
de pesquisar aqui, se não me engano, nessa matéria até. Mas eu não vou abrir para não perder muito tempo. Tá? Deixa eu ver se tem aqui alguma... mas é aqui, tá? É o preço médio do aluguel. Ok? Eu já fiz essa conta. Depois não perdemos tempo, não vou olhar de novo ali. Eu já fiz ali a análise e dava mais ou menos o 0,40 também. Tá? Então, 0,40 em relação ao preço do imóvel. Então é razoável a gente supor que para um imóvel de 200 mil reais eu vou ter um aluguel de 800 reais. Esta é a lógica. Tá? Capacidade de pagamento. Isso aqui também o pessoal acaba pecando nas análises que faz. Tá? E essa capacidade de pagamento eu vou ter que considerar que ela é igual para todo mundo. Se o cara tem condições de pagar uma prestação, deixa eu voltar aqui na... Se o cara tem condições de pagar uma prestação naquele valor, eu tenho que supor, se eu for comparar maçã com maçã, banana com banana, tem que supor que o cara que não vai financiar, mas que vai alugar, ele vai ter a mesma capacidade de pagamento. Tá? Então, qual vai ser a diferença aqui? Ele vai ter uma capacidade, ele poderia fazer um financiamento lá e pagar 1.700 e pouco, mas ele poderia alugar por 800 e aplicar a diferença. Tá? Então, essa é a conta que eu tenho que deixar todo mundo, tem que comparar todo mundo da mesma forma. Ok? Isso vai fazer diferença. Voltando lá. Tá? Então, a nossa capacidade de pagamento assumida é esse valor aqui. Até botei alguns avisos para tornar isso mais claro. Então, preciso supor que, em todos os casos, a pessoa tem uma capacidade de pagamento mensal igual. Tomei uma água aqui. Quem financia tem a capacidade mensal de pagar o financiamento. Quem compra tem a capacidade mensal de investir o valor equivalente à parcela do financiamento. Tá? Então eu tenho que botar todo mundo no mesmo ponto de largada. E quem aluga tem a capacidade mensal de investir a diferença entre o valor da parcela e o aluguel. Essas premissas têm que ser verdadeiras para que meu cálculo faça sentido. Tá? Importante. E aqui de novo, olha só. Vamos lá. Tanto os rendimentos dos investimentos como a dívida, que eu já falei, né? Como a dívida, devem ser em termos reais. Isto é, considerando os efeitos da inflação. Parte dos rendimentos são meramente reposição da inflação, como a gente já falou, bem como parte dos juros são absorvidos pelas reposições de inflação na renda da pessoa. Tá? Então, esse é o detalhe que às vezes o pessoal esquece. Para fins de cálculos, eu tenho que ser bem criterioso, pressupõe-se que a capacidade de pagamento da pessoa acompanhe a inflação. Nunca aumente daquele valor que a gente colocou ali, dos 1.700, né? Que seja sempre essa capacidade real, tá? De pagamento. Que é capacidade real? 1.700 hoje é a mesma coisa que 5.000 daqui a 20 anos. Tá? Mais ou menos isso. A gente tem que partir desse pressuposto que vai ser sempre 1.787 que a pessoa vai poder aplicar. Tá? De modo que sua renda e despesas permaneçam constantes ao longo do tempo. Assim, as aplicações mensais e os aluguéis permanecem constantes nos cálculos. E isso é importante para poder tirar o efeito da inflação. Tá? Deixa eu só voltar aqui o vídeo de novo. Pessoal, sei que pode ser um pouco complicado, tá? São conceitos que a gente está trabalhando, conceitos que não são tão simples, mas que é muito bom você já ter contato, já saber esses indicadores, essa forma de calcular, teste de juros real, considerar a inflação, tá? Ver o índice de imóvel e tudo mais. Então isso aí é bem interessante, tá? Voltando, aqui já dá o comparativo, tá? Mas eu quero, antes de ir para o comparativo, eu quero que vocês conheçam uma tabela SAC. Uma tabela SAC, tá? É a tabela pela qual o seu financiamento imobiliário é amortizado. Tá? Amortizado é o pagamento da dívida. Então, como é que funciona? Valor de 200 mil, né? Os indicadores já coloquei aqui, taxa de juros, anual, mensal, tá? Então, a amortização é o que tu efetivamente paga da dívida todo mês. Tá? Então, a tua prestação primeira, 1.710, mas apenas uma parte você vai
amortizada a dívida. O resto é juros. É juros. Ok? O que mais tem nesse cálculo aqui do financiamento? A taxa de administração, tá? Que é uma taxa que o banco cobra, que é em torno de R$25. Eu tenho o seguro de vida, tá? Que aqui eu estou assumindo como se ele fosse todo igual, nunca tivesse reajuste com base na tua idade, o que pode não ser verdadeiro, tem que verificar no banco, e os danos físicos do imóvel, tá? Essa parte também vou fazer uma ressalva aqui, tá? Então vamos lá. Taxa de juros, ela é decrescente, porque você vai amortizando ao longo do tempo, ok? Taxa de administração e seguros ou são iguais o tempo todo ou são crescentes. Os seguros podem ser crescentes, cada caso é um caso, tá? Então cuidado, cuidado. E a prestação, então, lá no final, que ela é decrescente, tá? Porque os juros vão baixando ao longo do tempo. E o saldo devedor aqui. Então, essa tabela aqui eu fiz 240 meses, mês por mês. E se você quiser botar mais prazo aqui, é só puxar aqui da tabelinha que o Excel calcula sozinho, tá? Até o mês que você quer. Olha só agora aqui, ó. A capacidade de pagamento mensal de cada um dos perfis que eu estou analisando. Só um pouquinho. Acho que não estava na tela aqui, né? Deixa eu voltar aqui então. Tabela saque, deixa eu explicar de novo. Aqui o valor do imóvel, percentual financiado, tá? Os dados aqui. Aqui eu tenho amortização, juros, aquilo que eu falei antes, tá? Tudo calculado aqui na planilha, tá? Ok? Então, aquilo que eu falei antes ali. Prestação, saldo devedor. Aí essa parte que eu acho que eu não mostrei na tela antes ali. Ó, todos os meses calculado direitinho até o saldo devedor ficar zerado. Se o prazo é maior, que você quer... eu quero simular o meu financiamento para 30 anos. 360 meses. Só puxar aqui, ó. Puxa todas as colunas. Tá? Pega todas as coluninhas aqui e puxa. Lá para baixo. Ok? E muda lá o prazo. Tranquilo. Agora, capacidade de pagamento mensal de cada um. Então, os diferentes perfis que eu estou analisando. Quem financia um imóvel. E isso também é uma coisa que a gente tem que considerar lá no nosso cálculo, no nosso comparativo, que quem financia o imóvel, ele começa com a capacidade de pagamento zerada, porque pagou a prestação. Mas a prestação é decrescente. Então, no segundo mês, já pode poupar R$4. Segundo mês, terceiro mês, R$8,70, R$13, e assim vai. Lá no meio do processo, tá? Já vai estar aplicando R$650, porque a capacidade dele, lembra no cálculo, na minha simulação, a capacidade vai se manter ao longo do tempo. Então quer dizer que ele vai conseguir também fazer aplicações ao longo do tempo. Não é que ele vai fazer um financiamento imobiliário e vai pagar o resto da vida aquele valor. Certo? Então esse é o cálculo certo que se faz. Quem compra, né? Aqui no caso não é nem quem financia, quem aluga, quem comprar um imóvel. Também estou supondo que ele vai manter sempre este valor aqui ao longo do tempo, aplicando o valor. E quem aluga? Quem aluga é a diferença. Então é quem paga, é quem teria condições de pagar esse valor de 1.700 e pouco, mas desconto o aluguel, sobra esse valor aqui por mês. Tá? Bom, o detalhe também é que quem aluga, né, ali eu estou supondo também que o aluguel também é corrigido pela inflação, por isso que a diferença é fixa, tá? Tanto a capacidade de pagamento da pessoa, como o aluguel dela vai reajustando com a inflação, tá? Então essas são as premissas que eu levei em consideração no cálculo, certo? Aqui o valor corrigido de quem financia, tá? Então o que eu faço aqui? Eu pego todos esses valores que a pessoa está sobrando, né, de quem financiou, porque a parcela é decrescente, e corrijo eles aplicando mês a mês, até o finalzinho lá. Tá? Mesma coisa. Depois eu somo tudo,
e dá os valores mensais que cada um aplicou, o valor final. Então quem financiou lá no final, em 20 anos, vai ter esse valor aqui. Quem compra vai ter esse valor maior, né? Porque a capacidade de pagamento é maior. E quem aluga também vai ter mais, porque consegue aplicar o valor. Tá? Então são uma parte... Deixa eu voltar aqui. Opa! Deixa eu voltar aqui. Pessoal, eu sei, é um pouco maçante, é um pouco chato, tá? Mas é bom a gente entender os detalhes, né, do cálculo para saber de onde é que a gente está tirando e ao mesmo tempo já aprendendo alguns conceitos interessantes, tá? Ah, fiquei com dúvida, alguma coisa não entendi, tal. Entra em contato aí, manda direct, manda comentário, enfim, sinal de fumaça. A gente dá um jeito de ajudar ali dar o suporte de alguma maneira, tá? Voltando aqui então. Beleza, então entendido esta parte aqui, deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Tá. Entendido essa parte da simulação, dos critérios, tá? Você pode alterar como você quiser aqui. Você botar 300 mil, 300 mil, por exemplo. Quer mudar a taxa, quer mudar a inflação, é com você. Tá? Eu simulei aqui 200 mil. O seu aluguel daqui a pouco é mais que 0,40, ele vai para 0,50, por exemplo. Tudo isso você consegue alterar. Tá? Aqui estão as premissas que eu já falei. Então vamos ao resultado. Tá? O resultado. Então vamos lá. Financiando o imóvel. Comparativo ao final do prazo. Lembra que eu falei? Deixa eu tomar mal aqui. Lembra que eu falei? Eu tenho que comparar o mesmo prazo. Tá? Então eu levei tudo lá ao final de 20 anos, como é que ficaria? Lá no final de 20 anos eu paguei a amortização da dívida, tá? Então eu paguei, no caso do financiamento, tá? Paguei 200 mil, que é a amortização da dívida, e paguei 97.400 de custo real. O resto, a inflação, a própria inflação já comeu, assim, vamos dizer assim, do meu custo, o que reduz o meu custo final, tá? Eu tenho, o que eu paguei? Eu paguei isso aqui. E agora o que eu tenho de ativo? Eu tenho um imóvel corrigido, tá? Eu tenho aquele valor mensal que eu apliquei também corrigido, certo? Então, somando esses caras, menos o que eu paguei, eu tenho esse resultado aqui de 239 mil ao final de 20 anos, a valores já considerando como se fosse de hoje, tá? Porque eu neutralizei o valor o efeito da inflação, tá? Todos os cálculos foram programados para neutralizar o efeito da inflação. Alugando o imóvel, esse cara aqui do financiando imóvel, eu até vou botar uma corzinha aqui, ó. Esse cara aqui, vou botar de verde. Esse cara aqui eu tenho que comparar com esse, certo? Que é o alugando, tendo somente o valor da entrada. Daí, em vez de dar a entrada, eu alugo, tá? Então, vamos comparar esse com esse. Enfim, eu poderia ter colocado lado a lado, né? Mas tudo bem, mesma cor aqui. Então lá, eu tenho, no caso aqui, eu tenho a entrada, que é 40 mil. Se eu financiar, meu valor final, 240 mil aproximadamente. Se eu alugar um imóvel, né, e investir a entrada, eu vou ter pago em 20 anos 192 mil de aluguel, tá? A entrada que eu apliquei corrigida, não adianta gastar o valor, tem que aplicar, tá? Só ver se tá certo, tá certo. 104 mil, a entrada corrigida, aqueles 40 mil, né, corrigido, e o valor que eu apliquei todo mês, que é a diferença entre o financiamento e o aluguel, tá? Que a minha capacidade de pagamento é igual ao do financiamento, tá? O valor mensal corrigido deu quase 400 mil. Aí são 20 anos, né? 20 anos aplicando o valor, disciplina, né? Autocontrole, planejamento, certo? 311 mil. Então o valor deu maior. Conclusão, para estes parâmetros aqui, para estes critérios aqui, a conclusão é que vale a pena realmente alugar o imóvel, tá? Bom, mas se eu sou um cara que tenho a grana,
e estou em dúvida entre comprar o imóvel e alugar o imóvel e investir investir o valor da casa e alugar, tá? Aí temos uma outra situação, tá? Então vamos lá. O que eu paguei ao final de 20 anos? Eu paguei só o imóvel, né, que eu comprei por 200 mil. E vou ter, em 20 anos, um imóvel corrigido, tá? Esse valor aqui. Parece pouco, mas na média vai ser isso, tá? E o valor mensal corrigido. Então, o valor que eu apliquei do financiamento, em vez de fazer o financiamento, né? Porque, lembra, a capacidade de pagamento é uma só. Eu tenho que partir da mesma. Essa aqui, ó, tem que ser a mesma para todos. Mesma para todos. Todas as comparações. Tá? Então, só para frisar isso aqui. Ok? Tá? Até coloquei aqui. Tem que ser a mesma para todas as comparações. Tá? Então, o valor mensal corrigido deu 4... desculpa. Aqui comprando imóvel, né? Valor mensal corrigido. Qual o valor mensal? Esse aqui. Ok? Resultado, 880 mil reais. Tá? Em 20 anos. Mas não, eu quero alugar o imóvel e aplicar o valor. Como é que fica? O valor do aluguel, que eu paguei, 800 reais. O valor do imóvel, que eu não comprei, apliquei, né? Em vez de comprar o imóvel, apliquei. Vai me dar 521 mil. E o valor mensal corrigido. De novo, que valor mensal é esse? Tá? É o valor, é a capacidade de pagamento, essa aqui, menos o aluguel. Menos o aluguel. Ok? Resultado, 728 mil. Então, vamos lá. Resultado. Financio ou alugo? Alugo. Tá? Compro imóvel ou alugo imóvel e aplico o valor da casa? Compro o imóvel. Tá? Compro o imóvel. De novo, nesses critérios aqui. Ok? Tranquilo? Então tá. Vamos voltar aqui só pra gente finalizar. Que bom que você ficou aí até o final. Bota lá nos comentários se você quer receber essa planilha. Certo? E para encerrar o vídeo, algumas observações. Tá? Não estou aqui defendendo se tem que alugar, se tem que comprar, se tem que financiar. Às vezes o valor ali, se você vai ver, em 20 anos dá uma boa diferença. Tá? Mas nada se compara ao seu conforto emocional. Se você quer morar na casa que é sua, que está lá no papel que é sua, e você tem alguma questão com isso, ok, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou falar, até por experiência própria, eu moro já de aluguel há algum tempo, bastante tempo, tá? Vou falar o que eu considero como que é vantagem. Então, por exemplo, quando eu compro um imóvel, eu já perco os custos de transação dele. Tá? Então, tem que pagar imposto, Quando eu vender, eu vou ter que pagar corretagem para o corretor, que na média hoje é 6%, que é um valor que eu também vou perder. Tem questão do imposto de venda mesmo, sobre o imóvel. Claro que existem algumas maneiras de isentar, né? Se eu comprar outro imóvel em até 6 meses, eu consigo isentar. Ou um imóvel, eu tenho um imóvel único na cidade, no valor de tanto. Tem algumas regrinhas, depois a gente pode abordar aqui. Tá? Outra questão do aluguel que eu vejo. Liberdade de ação. Liberdade de ação. Eu poderia, por exemplo, além de poder escolher onde eu vou morar, não, agora eu quero morar nesse bairro aqui. Agora enjoei, agora eu quero morar nesse outro bairro aqui mais legal. Agora esse bairro aqui agora construíram um lixão do lado. Sei lá, estou chutando aqui qualquer coisa. Não quero morar aqui, quero morar lá, vou alugar outro. Então tem uma liberdade de ação muito interessante. E outra situação é econômica, financeira, que é o deslocamento para o trabalho. Custos com deslocamento. Eles podem chegar a um valor expressivo do meu orçamento. E quando eu tenho a liberdade de alugar, eu posso escolher simplesmente algo que é muito perto do meu trabalho. Ou de repente eu trabalho num lugar, num escritório, num bairro mais nobre da cidade, vai ficar muito caro, mas eu posso assim, mesmo assim chegar mais perto, posso fazer inclusive essa conta, né? Vale a pena eu pagar mais de aluguel, mas ter menos deslocamento, daqui a pouco não ter carro, ou gastar menos com carro.
Então, isso é uma coisa interessante de fazer. O aluguel te dá um leque de opções que me parece interessante, ok? E, por último, acaba gastando menos no imóvel. Então, quando você aluga um imóvel, os custos de reparação do imóvel são de responsabilidade do proprietário, tá? Aqueles custos do dia a dia não, né? Luz, luz, IPTU, condomínio é quem paga e quem está alugando. Agora, por exemplo, eu tenho dois imóveis que eu alugo. Então, volta e meia vem lá. Tem que arrumar a porta, não sei do que, vazamento, não sei das quantas. Só aí já é uma incomodação, é gasto, certo? Então, você quando aluga, acaba gastando menos em conservação e manutenção do imóvel. Ok? Isso dá uma baita diferença no longo prazo. Certo? Então tá, gente. Esse foi o vídeo, deixa eu só voltar aqui, ok? Esse foi o vídeo comparando, né, a questão do aluguel com financiamento. Espero que tenha ficado claro. Eu sei, são detalhezinhos ali, muitas coisas eu não mostrei meio rápido, tá? Tem a planilha para quem quiser exercitar ali, botar valores e tudo mais. Se tiver dúvidas também, podemos ficar à disposição, certo? Então, bem legal aí, comparando aluguel com financiamento. Espero que tenha gostado. Beijo, um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.